Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial para mim, estou recebendo aqui pessoas especiais, profissionais de alto gabarito aí para compartilhar com a gente um pouquinho da história, compartilhar com a gente um pouquinho das estratégias que eles utilizam no dia a dia. Então sejam muito bem-vindos, é uma alegria imensa ter vocês aqui. Eu gostaria que vocês, antes de se apresentar, tem uma outra coisa. O objetivo é que a gente de fato traga vocês para estarem mais perto da gente e que vocês possam de fato ser ajudados no processo aí de ser mais valorizado, mais reconhecido, até disputado, desejado no mercado, faturando 10k ou mais todos os meses. E então, vamos lá? Bora lá. Quem quer começar? Nós vamos fazer agora a escola. Bom, eu sou a Priscila, bem espontânea. Eu sou a Priscila, eu sou mentora em liderança e eu sou coordenadora administrativa, já fui BP de RH também. E hoje eu trabalho desenvolvendo as pessoas em dois ângulos, né? No sentido de desenvolver lideranças através de mentoria e desenvolvendo a minha equipe. Ou seja, você não está no RH, mas o RH está impregnado em Está você. em mim. Isso aí. Muito bem. Passo para a Seja direita. bem-vindo, Priscila. Bom, eu sou o Kedman, eu trabalho com gestão de pessoas já há 6 anos. Atualmente eu estou como gerente de desenvolvimento de pessoas, mas atuo também como professor. Que legal. Dá aula do que, Kedman? Dou aula de liderança, de gestão de pessoas, de sistema de informações gerenciais, Mais um que o negócio está ali impregnado. relacionados à gestão de pessoas. Que legal. Seja bem-vindo. Né? Seguida a fila? Eu sou a Laila, sou coordenadora de RH no momento, atuo aí com a equipe RH, DP, SESMIT e agora fortemente com o desenvolvimento aí da alta gestão da empresa também. Bom, eu sou o Thiago, sou analista de gente de gestão também sênior, já atuo em RH há um pouco mais de 10 anos. Tá velho. Tô envelhecendo, né? Ficar cascadeira já. Experiente. Pois é. E atuo aí também numa indústria voltada aí para o segmento de saúde e firme e forte. Legal, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito bom. E você? Quem sou eu? Eu sou o Gladys Fonseca, eu tive passagem por uma grande indústria aqui na região de Marília, passei pelo negócio e dentro de um dos negócios, olhando operações fora do Brasil também. E aí eu queria ter uma passagem pelo RH, né? Então eu vivi o negócio, aquela pressão do último dia do mês, de faturar, aquela coisa toda. Mas eu gostava muito de pessoas, de Mas você gente. achava que era de fácil, ambiente. fala a verdade. O RH ou o negócio? Quando o RH jamais ele bater meta, mas ia ser fácil trabalhar lá. Falar conversando com as pessoas. E aí eu fui pro RH, os últimos 4 anos como CLT, né? Eu passei pelo RH, então vivenciei bastante a implantação de processo de BP. E dentro do negócio eu tive a Priscila como minha BP, né? Olha que legal. Então a gente teve muita conversa, eu enquanto negócio e ela como BP. E aí dentro do RH, os 4 anos a gente trabalhou junto também. Ainda e aí a bem que gente quando a gente parte. fez o convite pra ela falou, ai, Gladys, não vai, não sei se eu vou. Mentira, eu não menti, eu comprei, nem eu comprei. Na verdade, o convite para ela foi assim, ó, chocolate Copenhague. Ela falou quando, onde e que hora que você tá lá. Só mandar. É a senha, né? E é a senha. E aí agora, mais recentemente, aí eu assumi um negócio do meu pai, né, dentro da construção civil, enfim, para deixar os velhos mais à vontade, né? Então, tô sentindo um pouquinho a pressão do que é ser empreendedor e cuidar de todas as funções de um negócio, né? Apesar de ser um negócio pequeno, dá para ver que tudo que tem negócio grande tem negócio pequeno também enquanto função. É isso aí. Que bacana. Vamos começar então falando um pouquinho sobre RH estratégico? Como que é o dia a dia de vocês? Apesar de você estar lá no negócio, né? Você pensou bastante, acho que pode contribuir bastante com a gente também. Como vocês entendem esse RH estratégico no dia a dia de vocês? Eu vou surpreender e começar a falar. Agora sim! Mas acho que vale talvez para puxar o gancho para outras frentes do momento atual, onde quando eu cheguei na empresa, era uma RH extremamente tradicional, onde era visto como mãezona e responsável pelos processos principais de contratar, demitir, que as pessoas ainda acham que é o RH que demite e contrata, inclusive, para um posicionamento onde o RH coloca o dedo na estratégia e dá o tom de como as coisas podem ir, podem acontecer,
sendo apoio e ao mesmo tempo provocador em outras frentes, mas não só fazendo parte do todo, mas direcionando. Acho que esse é o ponto principal, assim, o que leva a organização, acredito que da chegada e dessa transição, dessa fase de, não é mais isso e é isso, muito mais o despertar pro, a gente pode ter algo diferente, desde olhar para a governança, estruturação, planejamento estratégico, é o que a estruturação inicial, a partir daí que a gente começa a olhar, mas muito mais de uma atuação onde direciona, né? Coloca um norte lá e consegue fazer a coisa evoluir, não só em resultado, mas no global, sendo um desenvolvimento genuíno, acho que é por aí, mas essa transição do que era, eu acho que eu consegui ver as duas coisas, aprendendo e fazendo junto, às vezes sabendo o que é que tinha que fazer, mas na prática é completamente diferente, com desafios, acho que a gente vai falar no segundo momento dos desafios, que não são poucos, acho que a gente pode compartilhar também, como diz o Thiago, e essa fala eu pego pra mim, é divertido, mas acho que é isso aí também. Sabe o que é legal? Eu tô aqui babando, ela tá falando, eu tô babando. É cria. Ah, meu Deus, a gente começa a alegria. Mas sabe o que eu acho bacana e eu acho importante, Laila, você contar para as pessoas o seguinte: você não é gerente. Não. E olha a transformação que você conseguiu fazer. Sim. Então, porque às vezes as pessoas elas se escondem atrás de desculpas, a gente cria muleto pra vida da gente, né? Ah, eu não faço porque eu não sou gerente. Ah, eu não faço porque ninguém me deixa fazer. Porque não tem ferramenta. Porque não tem ferramenta, porque não tem sistema. Quanta gente ouve às vezes, né? Às vezes eu atendo as pessoas de RH e falo assim, ah não, mas a empresa não me dá sistema nenhum. Você não precisa de sistema, você precisa de papel e caneta pra começar a fazer o negócio. Eu uso uma ferramenta muito boa, que eu chamo de unha, né? Por que não? Coisa. Como assim unha? Quem faz? Não, Faz Ah, faz na unha, Faz, pega e faz, mas é isso. Só vai. Eu tenho falado isso, né? Que tem que ser sem mimimi. Você pega, você adapta pra sua realidade e você aplica. Você não tem que ficar lá, né, sofrendo e se... Na verdade, assim, se tolindo, porque a gente vai contando mentira pra gente mesmo, né? E às vezes não é o outro que é afetado, nós somos afetados. Então isso é muito legal. E quanto tempo faz que você tá lá? Vamos fazer 3 anos ainda. Então olha a transformação que você conseguiu gerar dentro do negócio, não sendo gerente, não, ainda não, né? Tá aí em 3 anos. Sim. Então, de fato, é o posicionamento que faz total diferença. Acho que é muito da pessoa, do indivíduo, então acho que já é uma característica minha, mas a minha vida profissional me adaptou para isso. Então, é até delicado para eu falar, e quando a gente vê, por exemplo, profissionais trabalhando sobre isso, que podem ensinar formas de fazer, porque eu não sei outra forma de fazer. Acho que sou cria da Isabel, então eu já entrei no mundo corporativo trabalhando dessa forma, enxergando o mundo dessa forma, então eu não conseguia ver de outra forma. Eu acho que se eu não conseguisse, de certa forma, provocar a empresa para essa mudança, eu não conseguiria estar lá. Eu acho porque é meu, eu quero, faz parte de mim o movimento acontecer. É claro que a empresa também tem que estar aberta. Até essa semana participei de uma reunião onde eu conversei com uma pessoa de 2020, conversei em 2020 e voltei a falar com ela esse ano. E numa das falas eu trouxe assim, para falar de um desenvolvimento dentro do planejamento estratégico. Em 2020 eu já sabia que era aquilo que precisava ser feito, mas eu precisei esperar o tempo das coisas também, a maturidade do negócio, de entender e fazer aquilo se ajustar e ir pelo caminho. Mas, porque já estava aqui, então às vezes também tem um desafio aí de esperar um pouquinho. Você lê o negócio, o momento que o negócio vive. Exato. Posso contar como foi nosso desapego? Ela chegou pra mim e disse assim, ô Isa, sabe qual é a minha angústia? Eu nunca vou esquecer essa fala dela. Será que de verdade o que a gente faz aqui funciona em outro lugar? Eu preciso testar. Foi assim, né? Foi desse jeito, eu preciso testar, eu preciso ir lá fora. E hoje ela tá mais contida, tá mais elegante. Era bem assim, né? Enérgica, né? Ela fala desse negócio aí de sair correndo, eu abri a boca pra falar uma coisa pra ela sair na disparada quando ela chegou. Porque ela chegou, gente, agora eu vou contar. Pode falar. Eu não gosto de RH, eu quero um estágio pra terminar a faculdade. Porque eu vou clinicar, eu vou ter minha clínica, não sei o quê. Eu olhei pra cara dela e fiz uma aposta. Eu falei assim, gente, Você vai gostar de RH. você não tem muito de RH. Eu falei, não. E eu apostei com meu chefe na época, falei assim, me dá 1 ano, essa menina vai amar RH, não vai nem querer saber. Não, quero ver, tá. De ter feito, tá aí. Mas eu tenho uma contribuição. Eu acho que ela não gostava daquele RH antigo.
Pode ser. É. O que ela O que conhecia. ela gosta do RH é novo, do RH Completamente. que olha pro negócio. Completamente. Porque aquele RH antigo, acho que nenhum de nós entrou nesse estado. É isso aí. A gente não vive mais nesse mundo. E aí você foi corajosa, né? Porque você sabia que não era o seu modelo. Sim. Você sabia que o que você ia encontrar, né? Foi difícil, a gente vai falar de desafio depois, Sim. ok. Mas eu digo assim, você sabia que você teria que de fato transformar aquele cenário. Então aí eu quero quebrar uma outra crença que muitas vezes a gente tem em relação ao ambiente, né? Porque às vezes a gente também coloca a culpa no ambiente, mas será que de fato o ambiente é tão ruim assim? Ou eu que não estou disposto a transformar aquele ambiente? Porque às vezes você não tá afim, né? Quando você fala de postura, é exatamente isso. Eu estava comentando, né? Entrei na empresa atual no auge da pandemia, em abril de 2020. Então tudo parado, um cenário que já era caótico. E não se conformar com o cenário que tinha, entendendo. Eu era analista, não tinha liderança nenhuma e era somente eu no RH. Era somente eu. Então, no sentido assim, ok, eu preciso fazer isso aqui acontecer, mas eu quero chegar lá. Então eu precisava também fazer as entregas e ter conhecimento do que estava fazendo. Então agora a gente tem condição de ir. E é a clareza que você tinha de onde você queria chegar. Exato. E o caminho que você tinha que Que percorrer. tinha que percorrer, mas quando a gente bate aí, quando fala de BP, enfim, mas é muito isso, é muito postura e posicionamento, aquilo que é inconformismo, não aceitar o cenário e a condição que tem naquele momento, sabendo que ele pode ser diferente, às vezes sabendo respeitar o tempo das coisas, mas é isso, acho que é sabendo transitar, criar aliança, fazer a coisa acontecer, dar clareza, às vezes a gente tem, mas fazer com que o outro tenha clareza também é difícil, mas Mas é possível, né? Tá aí a prova de que é possível. Hoje eu falo, hoje eu aproveito. Ah, é isso aí. Hoje eu tô tranquila. Ainda continua desafiadora, acho que são as etapas do processo. Agora eu entrei numa tomada ainda mais difícil, que eu passei da alta gestão, quando eu estou assim na diretoria, agora eu estou atuando diretamente com os sócios, e é ainda mais desafiador, porque a mudança veio e agora eles precisam se adaptar. Né? Então a empresa evoluiu e eles precisam enxergar isso também. E aí é a sacada. O legal é que eles estão dispostos, mas é difícil. Legal, né? Você tá até se inspirando. Gostoso, Eu tô degustando. É gostoso. Eu acho que a gente tem que estar preparado para as oportunidades, Sim. né? Assim, surfar nessa onda. Então você enxergou a oportunidade, viu que assim, os gestores querem te ouvir, eles querem uma opinião a respeito e você consegue confrontar e trazer ali, né, dados e fatos e realmente você consegue ter um posicionamento diferenciado e para te falar, pera lá, esse profissional pode... Tem uma evidência, né? Exato, exatamente. E aí a gente convive num terreno fértil, né? A gente sempre fala muito disso. Se você entende que o seu terreno é fértil, você consegue fazer mais, não importa qual é o cenário que você tem, se você tem ou se você não tem alguma coisa, vai, né? Arregaça a manga e faz acontecer, porque com certeza a gente consegue realmente colher os frutos e celebrar isso depois, que é muito que a gente faz, né, no dia a dia, celebrar essas conquistas e a gente consegue Mesmo realmente... pequenas. Exato. E as pessoas percebem isso e vão no mesmo movimento. Né? E a gente consegue fortalecer cada vez mais uma cultura diferente, uma cultura inovadora, realmente, né, sair do tradicional e a gente falar, não, vamos fazer diferente, pensar diferente, realmente, e agregar o negócio. Né? A gente pensa, poxa, de que forma que a gente consegue agregar? Né? De que maneira que a gente vai trazer uma discussão e a gente realmente vai conseguir expor uma opinião que vai fazer com que esse gestor compreenda, né? Com que esse sócio compreenda e a gente consiga realmente fazer com que ele perceba que, poxa, tá conectado, não tá ali só no oba-oba, não é algo que não vai ser perene, né? Mas que a gente vai conseguir realmente usufruir disso lá na frente. Você assustou em algum momento, chegando de um RH mais tradicionalista, né? Aí você se depara com uma menina, não é? Jovem, tipo, com umas ideias meio que... Porque tem gente, eu falo porque tem gente que quem vive, chega, fala, não, isso aqui não é real. Né? A gente se depara com isso, se depara com isso o tempo todo. Então a pessoa vem do modelo tradicional, ele chega e fala assim, não, você tá de brincadeira, não é assim. Mas isso aí o que você faz entregar. E pra explicar pra gerente, quando chega um gerente de uma área nova, Pois é. que você já tá lá, vai lá, e pergunta, tá, mas qual é o papel do fulano? O fulano é responsável pela área RH, vamos dizer assim, né? Gente de cultura, gente de gestão de negócio, sei lá, tanta coisa tem. Não, isso não é RH. Porque é a primeira coisa que as pessoas pensam. Não é. Gerente mesmo chegar e falar assim, não, me explica o que você faz, porque você não é RH.
né? Na verdade nós somos, mas com posicionamento. Ouvia muito, escuto ainda, né? Mas o RH de antes não fazia isso. Mas se fosse bom, tá no RH de antes. Agora a gente faz. Dá licença, eu cheguei. Muito. Eu acho que o que fez sentido foi o que a Lara acredita, era o que eu acreditava. Falando, não, então pera lá. Conectou. Pronto. Então a gente tem tem uma simbiose ali, né? No dia a dia a gente se olha, a gente troca, nossa, você já entendeu, eu também já entendi, vamos lá, e a gente consegue ter essa sinergia, né? E entender que é possível fazer diferente. É possível sair do tradicional e realmente ter um posicionamento estratégico que faça jus aí ao nosso estudo, ao nosso desenvolvimento, tudo que a gente realmente crê, né? Como princípios dentro de uma área de RH que possa fortalecer o negócio. E acho que por isso que tem dado muito certo, né? E acho que vale complementar em relação ao que você falou, não se esconder atrás do crachá. Eu falo, nossa, o Thiago é analista, mas ele vai. É abertura, autonomia total, no sentido que a galera tenha a confiança nessa. A bola volta, até comentei com você. Bater, voltar e consegue ir indo que hoje os diretores sentam e falam, Thiago, quero que o Thiago participe de tal projeto. Olha que legal. Porque sabe que a coisa volta, né? Tem uma agrega. Então sai dali com uma crítica diferente, uma provocação, e eles agora usam a provocação, virou um termo lá da empresa, lá é a provocação. Mas já sabem que isso é saudável, que isso eleva, então... Mas é Que legal de fato também, é né? voltado para a evolução do negócio. Perfeito. É isso. É isso. Legal, gente, parabéns. Muito legal. É divertido, né? É divertido. Não deixa de ser, viu? Mas ouvindo a Laila falar, eu fui lá atrás, Olha, gente, tá tudo funcionando aqui, vamos falando. uns 4, 5 anos atrás, quando eu ainda estava no negócio, né? E às vezes o RH chegava pra gente e falava assim, cara, ó, agora vocês precisam preencher um sistema com avaliação, sabe? Um negócio assim que você fazia a continha, dava 720, não sei das quantas perguntas para responder, para ter uma avaliação anual. Agora imagina o cara que está no negócio, né? O corpo comendo, venda acontecendo, a entrega precisando acontecer, o faturamento, o supply, a matéria-prima, não sei o que, não sei o que. E aí, desesperador. E aí o camarada do negócio tem que parar para atender um pedido do negócio, né? E aí quando a gente começa a perceber esse tipo de posicionamento do RH, cara, isso arrepia. Isso arrepia, porque aí é o pessoal do RH sentando com o negócio e falando assim, cara, onde é que dói? Deixa eu te ajudar na sua dor. Exato. Então assim, cara... E é uma coisa muito mais rápida, Sim. né? Porque você falou da avaliação, por exemplo, quando você trabalha com o processo, você se posiciona mesmo como equipe de RH, você não vai esperar uma avaliação anual, Não dá. né? Não vai, Porque não você tem precisa tempo. ganhar velocidade, você precisa ganhar agilidade, você precisa ser flexível. Então o cara tem lá um desafio gigantesco para atingir, mas o time dele vai entregar esse desafio? E não é simplesmente se a pessoa é boa ou ruim, não é isso. Às vezes o perfil daquele time não é o perfil que vai levar ele a atingir o resultado que ele precisa. Sim. Então essa sacada ela é muito importante, né? E aí, assim, a galera, seja do RH ou seja de qualquer área da empresa, quer ser valorizado, né? Mas, cara, que valor a pessoa entrega primeiro Sim. para ser valorizado, para Perfeito. escutar coisa como, peraí, eu preciso que o Thiago esteja nessa reunião. Então, assim, eu tenho... Então o Thiago está entregando valor. Está entregando valor. Então, assim, quando a gente fala de estratégia, um dia alguém me falou, eu falei, cara, é a definição mais clara de estratégia. Ele falou, estratégia é você falar não com uma montoeira de coisa e definir algumas coisas. Então eu fico imaginando, né, o CEO lá do negócio falando assim, cara, eu tenho 150, 200 pessoas para convidar para reunião, mas eu quero que o Thiago Participe. participe Olha que da coisa. reunião. Acho que nem você tinha pensado nisso antes. Chegou a respirar fundo. O frio da barriga vem, mas a gente vai. Isso é importante. Vai com tudo. E canalizar mesmo, né? Esse frio na barriga para essa entrega. Exato. A gente usa tudo que a gente tem ao nosso favor. Eu acho que o meu entendimento de RH estratégico vai na linha do Gladson. Quando a gente está numa grande empresa, tende a ter departamentos, as pessoas tendem a se afastar, né, do que seria o business mesmo, né, que seria a visão de estratégia. Isso todas as áreas, RH+, né, porque o RH, querendo ou não, ele assim, não é parte ali do dia a dia do negócio, deveria, mas não é. E como que você... Adorei!
sei. Como que você lida uma coisa com a outra? Na verdade, o RH estratégico é o que entende o que o negócio está passando. Então não é chegar lá e falar assim, olha, faz aqui, inventei uma avaliação porque está na moda de RH e eu gostaria que você fizesse porque vai ficar legal para mim lá no conselho. E você, professor, vai prestar nada dele. Não, mas pra mim eu vou ficar bem na fita. Porque de repente lá no final tem um PDI, então pelo menos você não fica sem nada e tal, mas beleza, para aí tudo que você está fazendo, agora vai fazer isso, né? É diferente ele chegar e começar a olhar realmente qual que é a necessidade do negócio, para ele começar a entender, ou ele de RH, começar a entender que o jeito que ele contrata aqui não é o jeito que ele vai contratar lá na Ásia, não é o jeito que ele vai contratar lá na América Central. É personalizado. Exatamente. Ou, nem no Brasil, gente, não é igual. O jeito de contratar. Imagina outros Mas, gente, às vezes a diferença é dentro da própria área. Lembra quando a gente fazia as análises? Então, por exemplo, aquele time não tá num ritmo legal. Então você tem que mudar o perfil da mesma função. Sim. Né? Então, se você não tá dentro do negócio, convivendo ali no dia a dia, como que você tem esses insights? Como você tem esse material para trabalhar e trazer a pessoa certa pro lugar certo? Você tem que estar próximo. O cenário de TI é um hoje no mundo. O de um engenheiro florestal é outro. Então não é a mesma coisa. Agora, como que você entende que a necessidade daquele cara, do cara lá do negócio, é trazer o melhor cara lá da área tal e tal? Como você vai atrair esse cara pra cá, de acordo com a entrega que ele tem que fazer? Você tem que entender a dor dele. Porque se você não entende, qual que é a sua postura? Ah, aquele cara que é demais. Não, pelo amor de Deus, só dá trabalho, só vem aqui pra encher o saco. Assim, não se conversa, né? O negócio não... Então, eu acho que uma competência muito forte de um RH estratégico é saber conversar, é saber ouvir, e para entender tudo isso aqui. Porque eu já vi também RH falando assim, eu sou estratégico, mas querendo trazer coisas também que estão na moda da estratégia, sem olhar a necessidade, sem conversar, querer competir, entendeu? Então, na minha opinião, tem que saber conversar, tem que estar no mesmo, se colocar na mesma posição, mas tem que ter a humildade também de estabelecer um relacionamento para andar junto. Legal. Perfeito. Eu complemento um pouco do que a Pri tem falado aqui. Uma coisa que o RH acho que precisa se empoderar mais, eu acho que essa nova geração tem trazido isso, de olhar o entregável. A gente olha muito o entregável para o cliente final. Quando a gente fala de negócio, o que o cliente final está avaliando que a gente entrega para ele. Mas entre as entregas, entre as equipes, a gente não olha isso. O RH pouco olha para o entregável que ele dá para o cliente dele. Quem que é nosso cliente dentro do próprio negócio, dentro da empresa, do próprio negócio. A gente tem avaliado isso, eu vejo que a gente tem avançado, mas ainda muito pouco. A gente precisa evoluir muito em mecanismos de avaliação do que a gente entrega, se o cliente nosso está satisfeito ou não. E aí a gente pode mensurar tanto o esforço quanto o resultado mesmo, né? E a gente precisa desenvolver mais essa habilidade de avaliar o resultado. A gente ainda não está tão apurado. Alguns RHs avançam mais, outros menos, mas acho que é uma competência de mensuração que é importante para o negócio. Para ser estratégico, a gente precisa saber se a nossa entrega está satisfazendo as pessoas. Ou seja, ele tem que saber fazer análise. Tem que saber fazer análise. Né? Então não é só entender de gente. Exatamente. Então, Eu entendo super de gente, me conecto super com as pessoas, mas eu não sei analisar um problema na causa raiz, eu não vou conseguir sugerir, de fato, algo que vá suprir, que vai resolver aquela questão, né? Eu tenho um amigo que uma vez ele contou que estava numa reunião e uma estagiária falou e falou assim, mas eu achei que a analista fazia análise. Surpreende, né? Porque a gente lida com vários analistas que não fazem análise. Então é uma coisa que a gente tem que saber mensurar e analisar. E a gente se depara com um mundo cheio de oportunidades, porque nem todo mundo sabe fazer análise. A gente encontra gestores que não sabem fazer análise. Porque cenário nacional, né? Internacional também deve ser muito diferente. Olha só, a gente encontrava às vezes engenheiro que não sabe resolver problema. Exatamente. E aí, um profissional de RH que tem um posicionamento voltado para a estratégia, faz o quê? Ele vai lá na faculdade, né, da onde ele está trazendo e propõe melhorias, propõe sugestão, ele traz para discutir junto as necessidades do negócio, ele leva o negócio para dentro da universidade, porque não tem limites pra gente, né? Eu vejo que tudo é possível, que muda muito é como você vai se posicionar e como você vai interagir e qual é a pegada, o quanto você está disposto a fazer também, né? Porque às vezes eu quero só curtir. E aí é mais difícil entregar valor pro negócio, mas se eu tô lá empenhado, a gente move céus e terras. A Pri e o... Perdão, Marcos. A Pri e o Gledson conhecem essa literatura, que é o Victor Pinedo, que foi consultor na empresa que a gente trabalhou junto. Ele tem um livro que chama Tsunami, e ele fala
Você quer ser criatura do destino ou criador do futuro? Uau! É fantástico isso. Esse livro E é muito bom. ele fala Você tem? das motivações. É um livro antigo, mas assim, é um livro muito provocador. Voltando à frase que falava, É né, que a verdade. gente tem falado. E aí, quais são as competências do criador do futuro? A gente tem que pensar na rotina, no dia a dia, e isso eu trago até de outras literaturas, mas a gente tem que destinar um tempo para o outro motor, que é o motor do futuro. Então, quanto que a gente está gerenciando, apagando incêndio, gerenciando a rotina, e quanto que a gente está olhando para o futuro. RH estratégico tem que estar inteirado disso também. Perfeito. Porque senão a gente se torna criatura do destino. Criatura do destino ou criador do futuro? Adorei isso. O Ari, ou Andrade, né? Como a gente conhece, que era o sócio do Vitor Pinedo, né? Ele até fez uma postagem recente falando quão atual esse livro, ou o conteúdo desse livro tá, né? Com tudo que a gente está vivendo e etc, né? Então, e nessa linha aí, posso dar uma lixinha no doce? Nessa linha aí, porque assim, é confortável, né? De vez em quando eu faço essa reflexão, né? Pô, peraí, tá confortável demais eu sentar aqui e ficar falando do negócio, do RH e tal. Cara, mas e eu, né? Eu sou RH, eu sou negócio, eu sou empreendedor, eu sou marido, eu sou pai, etc, etc, né? Então, se a gente trouxer essa análise, né? Então, imagino que se a gente foi convidado pela Isa, eu acho que ela ainda não perdeu o juízo, né? Será que algum dia eu tive? Eu imagino que ela convidou a gente aqui porque de alguma forma a gente chegou num ponto da carreira e se tornar um profissional valorizado, disputado, né? A Laila aconteceu isso aconteceu com a Pri também, eu lembro do Kedman. Cara, eu tava chegando no RH e eu doido pra ter trocas com o Kedman, o cara tava saindo. Né? Uma semana a gente trabalhou. Nossa. Mas deu isso, né, mesmo? E aí depois eu vejo, né, o Kedman assumindo posição de gestão, de liderança e tudo mais lá fora, né? Eu falei, pô, que legal. Mas então assim, se a gente trouxer essa conversa pra gente, né? O que nos trouxe pra posição que a gente tá agora, né? Pra se tornar um profissional, e tá tudo certo, sabe? Não é errado a gente reconhecer o ponto que a gente chegou, que é valorizado, que é disputado, que a gente chegou numa posição de remuneração bacana, né? O que trouxe a gente pra essa jornada? Quero assumir a live, a coisa não. Já viu? foi, agora não tem como. Não, eu acho que essa pergunta Eu não tenho cabe apego pra nenhum, isso. gente. Eu não tenho apego nenhum a nada, na verdade. Mas eu acho que essa deixa, pode começar com a Isa, né, pra responder. Como é que foi, Isa? Não foi? Porque Nossa, aí você me... Porque você chegou numa posição bacana, de destaque. Pode falar do que vai rolar agora, ano que vem, ou esse ano? Pode, Nossa, vai. Pode. Qualquer coisa do The Record. Deixa pra depois, né? Tá sendo convidado para assumir posição de conselho. Cara, olha que chique isso, olha que chique isso, né? Então assim, eu sei, tem uma trajetória longa pela frente para chegar nessa posição, né? Mas, Gledson, assim, eu vou até te cortar a questão do longa, né? Eu vejo assim, se hoje eu tivesse a idade, por exemplo, da Laila, e é essa a referência que eu faço com ela, né? Eu já tinha falado pra ela, se na sua idade eu soubesse o que você sabe, eu estaria anos-luz, né? Porque de verdade, no passado, tudo que a gente ia fazer era muito mais difícil. Vou fazer 45 anos esse ano. Então tem 30 anos na área. 31 agora. Oh meu Deus, daqui a uns dias a gente começa a parar de falar isso, né? Mas era tudo muito difícil. Qualquer coisa a gente ia pra São Paulo. Qualquer coisa, né? Aí era aquela logística. Hoje você vai fazer uma formação, 10 dias você ficava lá. Imagina hoje você 10 dias fora do negócio. Impossível. 3 dias já não dá. Já é difícil, né? Então acho que tudo contribui para esse processo, mas eu acredito que eu tive algumas possibilidades, algumas oportunidades que eu aproveitei. Então, entender de Lean, por exemplo. Isso hoje é o que está fazendo diferença na minha vida. Então, quando eu chego lá numa reunião de conselho e as pessoas começam a discutir, mas você coloca um posicionamento voltado para o negócio. Às vezes eu não preciso conhecer do negócio mais, eu cheguei nesse estágio, então eu não preciso mais ficar lá dentro do negócio para entender o que está acontecendo. A pessoa contou um cenário, você já sabe o que você pode agregar e você tem a segurança de sugerir algo, Fazer pergunta. não só de fazer pergunta, mas por exemplo, é claro, tem que fazer muito e a pergunta certa, né? Você fala que não é qualquer pergunta, mas eu sinto tranquilidade em sugerir, sabendo do resultado que ele vai trazer. Né? Então a gente brinca assim, ó, não tem Lean? Não, isso não tem Lean, tá? Primeira movimentação que você vai fazer é 50%. Seja de tempo, seja de dinheiro, não importa. Sem investir R$1. Então isso atrai. Né? Então eu tenho falado para muita gente, aproveitem esse conhecimento que vocês têm.
Então eu entendo que Lean foi um divisor, foi o que deu um boom muito grande na minha carreira. É pouco usado, muito pouco usado. Infelizmente. Infelizmente, muita gente acha que isso é coisa de fábrica, mas não é. Então, quando você consegue de fato ter uma visão muito mais ampla, serve para qualquer coisa, serve para a vida da gente. Hoje eu brinco com as meninas, vamos fazer 5S? Vai todo mundo fazer 5S em casa. Porque de fato são ferramentas que isolado não constitui Lean. Mas quando você faz a soma e usa a essência como Lean, faz total diferença. E o processo de BP, né? Mas eu tive um grande problema, acho que a Laila deve lembrar da situação. Porque quando eu fiz a formação, eu achei incrível. Você fez depois também, né? Achei incrível. Quem fez essa formação também? Incrível, saí de lá bobada, cheguei na empresa, quem disse que eu conseguia pôr aquilo pra rodar? Porque é teoria. É teoria pura, os cases, nossa, mas o case dava certo, lógico, o case foi pensado pra dar certo. Você não vai sair de lá com a sensação de que você não foi capaz de resolver aquilo. Cenário perfeito. Cenário perfeito. Então se eu tenho um cenário perfeito, tudo dá certo, mas o dia a dia é assim? Não, cara, você tá lá, o avião tá lá voando, eu adoro essa analogia, você tá trocando a turbina, né? De um lado ele tá meio penso, e aí você precisa equalizar para a coisa continuar, porque você tem que sempre evoluir. Então aquela história do, vou dar um passo para trás, para dar dois para frente, pode acontecer, mas tem que ser muito rápido. O negócio não tem esse tempo de esperar, eu vou retroagir, não sei o que, calma que eu tenho tempo de maturidade, mas você tem que agir, você tem que trazer essa agregação de valor que você falou em relação aí a ser desejado, né? Então eu quero um fulano aqui, mas por quê? Porque tem agregação de valor. Então eu vejo que esses pilares, eles foram fundamentais para que eu pudesse, de fato, hoje, ter um destaque, vamos dizer assim, ou uma função desejada por muitos aqui, que a gente sabe que é diferente, mas dá para ser mais fácil, viu? Hoje eu entendo que dá para ser mais fácil, dá para ser mais leve. Mentoria ajuda nisso, né? Mentoria demais, nossa! E imagina, né? A pessoa tá lá, batendo cabeça, errando, acertando, mais errando do que acertando. Então, ter alguém de fato. E eu sempre falo, gente, não quer contratar mentoria? Não contrata. Mas tem alguém que seja sua referência, né? Alguém que você fala, peraí, porque eu falo, você não precisa saber tudo. Eu não sei tudo. Mas eu conheço onde eu posso buscar essa ajuda, né? Quem que pode me socorrer? Quem que pode me dar uma luz? E você ter pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar, nossa, aí a coisa acontece com uma velocidade muito mais rápida. Responde a sua pergunta? Sim, senhora. Então, Muito obrigado. E aí? Vamos falar de desafio um pouquinho? Bora lá. Senão a gente vai entrar nessa pergunta aí, ou você quer que a gente segue? Não, bora. Bora lá? Em relação ao desafio, porque você, por exemplo, você falou isso no comentário que eu fiquei pensando, Thiago, tem o frio na barriga, mas a gente vai lá com o frio na barriga, se posiciona, respira fundo e faz a coisa acontecer. Conta pra gente um desafio que você falou assim, nossa, será que eu dou conta? E foi lá e arrasou. Vamos lá. Desenvolver um planejamento de gestão, por exemplo, de desempenho em 3 meses. Entender a dor do negócio, qual é a expectativa da liderança, da alta liderança em ter de resultado da liderança da empresa como um todo. Eu falei, e aí, queremos transformar isso aqui, tá? Então primeiro vamos lá entender que expectativa é essa, que competência que você quer que esse líder tenha aqui dentro, de que forma que você acha que ele vai agregar o negócio, né? E a gente começar a pesquisar e se aproximar realmente, entender dessa dor. Que dor é essa? Né? De que maneira que a gente vai conseguir suprir essa necessidade? E aí, realmente, se aproximar, a gente estabelecer essa conexão, esse contato todo e falar, não, pera lá, vamos acalmar os ânimos, né? Vamos criar um planejamento, vamos devagar. A gente está falando de uma transformação cultural, né? Então não é tudo que a gente faz aqui, ela reverbera na empresa como um todo. Então a gente tem que pensar realmente, né? O começo, meio e fim, onde que isso vai se desenvolver. E eu acho que foi isso, assim, de tentar dizer porque daí, às vezes o frio na barriga talvez você dizer pro sócio, pro diretor, aquilo que ele muitas vezes não quer ouvir. Perfeito. Né? Então, e você precisa falar isso, você precisa posicionar, olha, né, fazer isso com a empresa toda agora não é o momento ideal. Acho que a gente tem que começar a olhar para a liderança, porque são eles que são a locomotiva desse trem, eles que vão puxar.
Exato. Então, pera lá, vamos devagar? Vamos tentar, colocar todo mundo Devagar em 3 meses. Exato. Devagar com 3 meses. Sem pressa, sem Secretária. pausa. Sem pressa e sem pausa, gente. Mas faz em 3 meses, tá? E sem sistema, sem É isso recursos aí. assim, mirabolantes, né? Vamos na unha, né? É uma ferramenta espetacular. Exato. Olha, eu fazer. aprendi essa. É o fazer. Exato. Fizemos, mostramos resultados, agregamos valor ao negócio, transformamos aí grandes coisas e conquistamos hoje um sistema. Hoje, né, a E, gente já gente, não tem mais valor? foi ampliando. Não tem mais valor, Exato. né? É uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas ficam reclamando, mas a empresa não tem orçamento para isso. Eu falo, gente, esquece isso. Dá um jeito. Você é capaz de fazer, mesmo que não tenha um orçamento. E vou dizer, depois é muito mais gostoso, porque com um orçamento à disposição, qualquer um faz. Exato. Exato. faz. Exato. O lance, e muitas vezes faz porque vira comodismo, né? Sim. E mas aí é o que tinha, não sei o quê. Enfim, e quando você faz, não, independente do orçamento, foi você que criou, foi você É um que filho, fez. praticamente, né? É um filho. É isso aí. Então tem um valor, a gente entrega diferente porque tem um valor diferente pra gente. Uhum. Que legal. E requer o preparo, obviamente, né? Tudo até lá, você se preparar, você ter o contato certo, você poder ter uma referência e realmente construir aquilo em várias mãos. Acho que sozinho ninguém faz nada, né? A gente troca Sim. muito nesse sentido. Então a gente consegue realmente agregar valor ao negócio quando a gente coloca outras pessoas para pensar junto com você. E as coisas funcionam. É isso aí. Bacana. Você tinha falado alguma coisa de desafio também. Depois a gente vai falar de São desafios. vários. São vários, né? A fala do Thiago no sentido de falar o que não querem ouvir, e acho que é um desafio, mas também falar o que querem ouvir, mas como a verdade dói, também é tão difícil quanto. Eu acho que também é um processo. Quando eu paro pra pensar no desafio, eu falo, onde me meti? Mas de encarar isso, de falar, não. E não desistir, talvez ir pelo caminho mais fácil e mais pelo desafiador e colocar, e confrontar, e colocar, tornar, na verdade, entregável ou um resultado, aquilo que é desejo, também é um desafio. Então, às vezes, querem uma empresa rentável, querem pessoas engajadas, profissionais, né, pensantes, mas tudo isso tem um preço. E aí a gente precisa colocar a coisa, a máquina pra girar. E aí também E falar o que vem primeiro? Né? clareza. É um desafio, né? Acho que quando a gente fala, eu atuando mais agora com a alta gestão, acho que toda conversa é um desafio. Porque pra mim é um desafio não sair de lá. Eu não consigo sair da conversa sem saber que alguma coisa ficou ali. Então, várias vezes ia pra conversa e era extremamente resistente. Você quer. Passava 2, 3 dias, que negócio lá que você falou? Plantou a semente, né? É importante. É isso. Faz parte do processo. É estratégia. Eu acho que é difícil falar o que não querem saber, mas também é difícil falar o que querem saber, o que precisa ser dito. Acho que esse é um ponto de desafio, porque você precisa ser muito assertivo. Não dá pra você tentar, né, fazer com que... Você Não tem precisa- jeitinho, né? Não. E acho que o posicionamento é um ponto, mas quando é natural, eu não consigo saber em que momento. E aí quando a gente tá falando de ser desejado, quando já me perguntaram assim por conta do meu time, no sentido de a galera atua mesmo. Mesmo se eu estou, o Thiago é convidado para reuniões que às vezes Você não tá, não tô. eu não estou. Tá tudo certo. Está tudo certo. E me perguntaram, você não fica receosa? De forma alguma. Porque você me falou isso uma vez e eu não esqueci no sentido de por que as pessoas ainda me procuram? Acho que esse é o diferencial nesse sentido. Todo mundo pode ter um pouco, fazer tudo. Acho que todo mundo tem esse ponto. Mas o que é o diferencial da Laila para a empresa? Por que a Laila? Então quando a gente pensa no desafio do propósito, enfim, de tudo que a gente tem para fazer, eu acho que manter a consistência do que a gente se propôs a fazer. Acho que esse é o maior desafio. Assim, não desistir perante o obstáculo que você vai voltar e às vezes você não quer dar um Mas passo desenvolver o pra seu trás. time é fundamental pra você continuar crescendo. Sem dúvida. Né? Porque querendo ou não, você tá dando tudo certo com o seu time, é o teu trabalho. Sim. Então, olha que bacana a pessoa sair de férias, porque tem gente que fala, eu não posso sair de férias porque meu time não toca. Todo mundo me liga todo dia, não tem férias. Parece que é bonito isso, né? É precioso, Eu né? tenho dó dessa pessoa. Eu também. Falei, gente, ano passado eu tirei 32 dias de férias e foi sensacional. Você me
mandar você perguntando, traz presente, faz isso aqui, faz isso aqui. Foi isso as mensagens, porque de trabalho é grande. Então, quer dizer, é importante que a gente esteja sempre desenvolvendo as pessoas, né? Pra você também poder dar o próximo passo. E eu falei do apego, né? Se você tiver muito apego e não desenvolver, você também não cresce. Então, não vou contar isso, não vou contar aquilo. Não, quanto mais a gente soma, mais a gente multiplica. Isso é bacana. Uma contribuição que eu faço com a fala da Laila é que ela tem a oportunidade de ser ouvida e ela é chamada de novo para discutir porque ela é preparada. Porque se ela não fosse preparada, ela seria engolida pelo negócio e ia virar uma RH. Eu não aguentei. Foi mais forte. Agora foi mais forte que eu. E algumas pessoas podem até ficar sentido ouvindo isso, né? Mas ia virar o RH organiza a festa. Sim! Faz dia dos pais, faz dia das mães. Nossa! Eu tenho a então. Ah. Então, o preparo é importante, porque senão o negócio engole e ninguém dá credibilidade, ela não é chamada para discutir, o Thiago é o preparo que leva até isso. E aí eu volto na clareza. Eu adoro clareza, né? A gente volta na clareza, porque de fato, onde você agrega valor? Não é que a festa não seja importante, a festa é. Né? Os colaboradores gostam, eles se sentem mais engajados, muitas vezes incorpora. É importante. Mas de fato, onde você vai agregar mais valor para o negócio? Então você tem que estar gastando seu tempo, sua energia. E sua energia. Isso. E é louco quando a gente para pra pensar, quando alguém te procura pra saber o que você pensa sobre aquilo. Aí você fala, tá, vamos. Às vezes você fala, a pessoa não vai no caminho que você colocou, mas você plantou lá de alguma forma. É aí que eu vejo que é o agregar no sentido assim, de alguma forma você fez a ideia se organizar, ou que o gestor tem um insight, uma atuação, e que ferramenta nenhuma, método nenhum traz, a não ser quando você tem conhecimento, você atrela a prática e ao resultado. Se você não é assertivo, não volta. É isso aí. E nada contra organizar festa, viu, gente? Nada! Adoro a festa! Eu adoro festa, mas a RH não pode fazer só isso. Esse é o Faz parte do perigo. jogo. Faz parte. Perfeito. Esse é o perigo. Agora, Pri, por exemplo, você tem uma trajetória muito legal. Você era do negócio, foi pro RH, do RH, voltou pro negócio, algo assim, áreas diferentes. E aí você mesmo comentou, né, que às vezes as pessoas têm a percepção de que o RH não pode ir pra lugar nenhum. E isso também não é verdade. Mas eu imagino a quantidade de desafio que você enfrentou ou enfrenta no seu dia a dia para fazer essa transição, para fazer essa entrega. Como é isso para você? Ou como foi? Eu acho que tem dois grandes desafios que eu queria ressaltar. Um é essa questão da cultura, né? Cultura, como você leva isso para outras partes do país, do mundo e tal. Isso para mim foi um desafio imenso, assim, na minha carreira. E realmente muda tudo, muda todos os processos, muda como você enxerga, como você se posiciona, o que você acha que é problema num lugar, na verdade não é, enfim. Eu acho que esse foi assim, meu aprendizado maior de tudo, assim, de RH, foi essa vivência. E o segundo ponto, eu tinha uma crença que eu não poderia sair do RH e migrar para alguma outra área dentro da organização, porque eu não enxergava o RH tendo a competência técnica de ir para uma área de negócio. Né? E eu acabei de fazer essa transição, na verdade, né? Eu não fui bem para uma área de negócio, uma área corporativa, mas eu fui para dentro de TI. E o que eu sei de TI? Nada, né? O Eduardo fez a transição também, né? O Eduardo fez transição. Legal. É um cara bom para conectar com você. Muito Nossa, bom. eu fiquei apaixonada por Avião. ele. Disruptivo assim, eu total. Ele Nossa, é psicólogo. demais, já né? muito. Mas Você quer um trabalha com psicólogo TI, de tá? TI? Chique. Então, mas por que deu pra ir pra... Por que deu pra fazer essa transição? Porque sabia falar a linguagem do que estava acontecendo ali. Então eu tinha contato diretamente com os gestores das áreas, eu entendia qual era a movimentação da área, o que estava... Eu não preciso entender de TI, de sistemas, tudo que está por trás disso, continuo não tendo que entender sobre isso. Preciso ter uma visão geral e entender o que acontece ali dentro. E eu me movi para uma área administrativa de TI. Isso pra mim foi muito, assim, diferente, né, de ter saído do RH. Eu não enxergava que eu conseguiria fazer uma movimentação diferente dentro da empresa. E hoje eu enxergo outras possibilidades até, né, de mover para outras áreas administrativas ou áreas que tenham alguma correlação com isso. Por quê? Porque a gente como BP, estando perto do negócio, a gente desenvolve essa competência de entender o que está acontecendo lá, de falar a mesma língua e de ajudar a resolver o problema dele. Então, se eles enxergam você como uma pessoa que resolve o problema, você resolve aqui, você resolve lá. Então, o resto técnico você aprende, né? É uma competência sua, né? Massa demais.
Eu tava lembrando aqui, né? Um baita de um desafio que a gente encarou junto, a Pri e eu, é que quando a gente se encontrou no mesmo negócio, não era um negócio que já estava lá em cima, com boa lucratividade, rentabilidade. Não, era um negócio que foi assim, foi uma decisão do acionista assim, cara, ou fecha, ou vira esse negócio. Isso é o mais gostoso da vida. Quando a gente foi para esse negócio, a gente escutou demais. Vocês são loucos. Esse negócio tá quase fechando. Vocês são doidos, o que vocês vão fazer? Então assim, quando a gente chegou, cara, era fazer o almoço, vender o almoço para ter a janta, sabe? Uma coisa. Era a bucha da empresa, né? Era a bucha da companhia. Também, Né? adoro. E era a bucha da companhia com unidade do outro lado do mundo, né? Estamos falando de uma diferença de 10 horas de fuso, né? Então pensa em desafios que foram muito divertidos, né? A gente está com Fresquinho, que é uma... A empresa que a gente está sendo incubadora de uma outra com um negócio completamente diferente do propósito em relação a tudo. Apenas o processo de máquinas é igual. Um é puxado, outro é empurrada, um é para ajudar um açougue, outro é para fabricar armas. Mas então fazer Essa é ótima, né, gente? Totalmente. a galera entender que tem que estar dos dois lados. Está sendo divertido. Divertido, porque ainda tem os sócios traz com um empreendedorismo forte em relação a isso, a fazer a coisa acontecer. E a operação, assim, o que está acontecendo aqui? E fazer essa transição de as duas coisas acontecerem até o momento de desincubar, enfim, ainda tá lá dentro. E é uma tendência do RH, por exemplo, querer atender aquela que ele já tá lá desde o começo, que ele tem relacionamento, que aqui é mais lucrativa e tal, que é natural, tudo bem, você pode dedicar mais tempo, mas você tem que atender as outras também, né? Sim. Conforme a empresa vai crescendo e vai tendo outras unidades, isso tende a acontecer mesmo. Aquela vira queridinha, as outras percebem que aquela é queridinha e as outras não se desenvolvem em RH, em outros temas, porque você não tá dando atenção, o RH não tá dando atenção Sim, pra ela, sim. né? Achar ela menos importante. Isso é um desafio legal. Tá gostoso. E você- No meio disso tudo. E o Kedman também, né? Porque você saiu do ramo agrícola e foi pra saúde. Eu falei, vai ser super tranquilo, né? Sair de uma... Não, nunca é, gente, nunca é. Eu saí de uma empresa com 3.500 profissionais, unidade na Tailândia, na Argentina, enfim. É uma loucura, né? De Gladys não conhece. E foi para uma outra empresa, que é área hospitalar, com 1.200 profissionais. Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Não é. Porque chega lá lida com um monte de desafio. E olhando para desafio, para mim acho que foram dois muito importantes. O primeiro é virar a chave para ser gestor, porque isso é uma dor incrível, impressionante. Até o Joel Dutra, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que quando a gente muda de natureza de função, a dor é parecida com a dor do divórcio. Então, e é mesmo. É um luto, né? Porque a gente passa pelas 4 fases, né? Primeiro a gente escolhe, eu quero isso mesmo para a vida. Depois a gente passa pelo desapego, que a gente tem que parar de fazer o que a gente fazia bem. Esse é difícil. Porque eu falo, não, eu faço isso bem, mas você tem que passar para alguém fazer. Depois a gente passa pelo limbo, que a gente nem faz mais o que a gente estava e não aprendeu a fazer o novo ainda. E a gente sofre muito nessa parte. E depois a gente vai para o aprendizado de novos comportamentos. Isso foi, acho que, um dos principais desafios. E o outro desafio que eu acho que ele é muito subjetivo, é do ponto de vista que a gente conhece várias coisas, a gente estuda várias coisas e fala quanta solução legal. E eu quero aplicar sem conhecer o problema. E aí você quebra a cara. Porque a gente tem que entender primeiro. Não é porque a gente tem referências boas, não é porque a gente viu muita coisa legal no mundo que isso vai dar certo aqui. Eu tenho que entender primeiro a dor do meu cliente para saber. Por exemplo, a gente fala de Lean, né? Hoje a gente trabalha com SMED na preparação de medicamentos. E uma coisa que a gente pode contribuir com o negócio, que é a enfermagem, só que a gente só contribui se a gente levantar, perdão da palavra, né, a bunda da cadeira, e ir lá ver o negócio, sentir a dor dele. Esse eu acho que é um dos principais também, deixar de aplicar a solução para problema que não existe. A gente tem que entender o problema primeiro. Perfeito. Os dois que eu mais sofri, gente. Assumir realmente a gestão e deixar de encontrar a solução para problema que não existe. Gente, se deixar, isso aqui vai virar horas e horas e horas. Eu amei. Vai de dar verdade. trabalho pro governo. E acho que a gente devia repetir.
Eu também acho. Né? Pegar um também tema e descer. Eu acho. Sim, assim, estamos carentes disso também. É. Até porque a gente acabou de falar, né? A maioria não é assim. Então quando você vai trocar, você meio que precisa se igualar para poder trocar. Mas quando você troca, você não precisa nem explicar. Já entendemos o que é. E olha que Gostoso, é uma delícia. É. trocar ideia. E olha que interessante, a gente foi chamado pela Isa para ter um papo com profissionais de RH. E até agora ninguém falou de indicador de absenteísmo, de turnover. A gente quase não falou de processos operacionais de RH. Né? Isso não significa que é menos, né? Mas o que a gente mais falou aqui foi de olhar para o negócio, né? Olhar quem está mais perto do atendimento do cliente, né? Seja o Exato. paciente, seja o agricultor, enfim. E uma coisa só para complementar, que eu acho interessante, quando a gente olha para o indicador, tem que tomar muito cuidado com esses indicadores melancia, né? Que a gente vê, ele é verde por fora, mas é vermelho por dentro. O pessoal adora medir integração. Eu brinco que integração não integra ninguém, né? Não. Porque a pessoa avalia bem, porque tem pão de queijo, tem bolinho e tal. E aí chega no primeiro dia de trabalho, é horrível para ela. Dependendo do cenário. Então, hoje uma das práticas que a gente adotou é avaliar a integração da pessoa após inserida no local de trabalho. Isso trouxe muito mais significado e ferramentas e material para a gente poder trabalhar. Porque a gente sabe onde está pegando, onde não está pegando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer medir aquilo que é legal para a gente. Porque é bonito a gente apresentar um indicador ótimo de integração, mas esse indicador não é real. E o negócio Não, você não engorda. Não flui, ninguém para no setor. Então, acho que isso é muito importante, a gente olhar e medir as coisas certas. Olha que incrível, gente. Eu adoro esse conceito. Eu aprendi com o Marcelo, que é um grande amigo meu, que o Marcelo é head de excelência operacional para 3 países na Vale, é uma pessoa que discute linha assim, de uma forma Que delícia. maravilhosa. Me apresenta. Claro. Aquela assim, bem discreta. Gente, Gente, quando vai vamos lá. cortar, mas Pode cortar, na verdade. Boa quando eu entrei sorte, na empresa Bena. nova, era zero, não tinha nada, como eu expliquei pra vocês, não tinha ninguém mesmo. Pandemia, só eu e enfim. E aí eu colei os post-its na parede, mandei uma foto pra Isa e falei, eu tô com saudade de colocar post-it na parede. Verdade. Tô com saudade de mim, só resultado. Se você ir hoje lá, que era paredes brancas, tudo impecável. Tem um monte de papel colado na parede com post-it, não é? Acho que agora é se importar com o resultado, olhar pra isso, acompanhar, controlar. Você conseguiu contagiar todo mundo. Eu lembro exatamente dessa foto, que eu colei um papel atrás de mim, colei um monte de post-it, que não tinha nada, não que não tinha nada pra mencionar naquele momento. Tinha acabado de chegar. Mandei pra ele, eu só estou com saudade de colar um post-it na parede. Quando eu olho hoje, chega assim no corredor com uma parede e mencionando o resultado, indicador de GD, tá? Agora eu tô em casa, vamos lá. Você transformou um ambiente. É isso. Exatamente. Termostato. Ai, que delícia. Ai, gente, eu não consigo nem tirar um pouquinho. Ficou travado aqui. Travou. Assim, sabe? Mas, gente, valeu muito. Obrigada mesmo por vocês terem vindo. Adorei receber vocês. Acho que a gente tem que Nossa, repetir. passou muito rápido. Passou, mas já tá dando uma hora que a gente tá falando. Não deu uma hhora, isso dá pra continuar. Vamos continuar. Dá pra pegar os docinhos ali. Né? Ô Isa, se ficar mais, dá pra tirar mais no Pela, tá? Ah, é? E agora? O que eu faço? Dá tempo do Gladson ir, comprar um chocolatinho pra Pri. Pagar A promessa. a promessa dele, A né? gente combinar um sábado, vamos embora. Mas é legal, a gente pode combinar, né? Um sábado pra gente trocar mesmo, Legal. fazer algumas... E sair com algumas ações, de repente. Eu adoro isso. Legal. A gente já saiu com uma ação da gente fazer alguma coisa. Isso é Show. importante a gente sair com algumas ações. Mas obrigada mesmo de coração por vocês terem aceito o nosso convite, né? A gente jamais vai esquecer, né, Gladson? Com certeza. Desse cenário. Então eu vou aproveitar e vou fazer um convite para vocês, né? Para amanhã, quinta-feira, 9 de fevereiro, às 20h20, a gente vai ter um encontro RH 10K+. Nosso objetivo é ajudar profissionais de RH a serem mais valorizados, disputados pelo mercado, faturando 10K+ todos os meses. Então, E se onde é que a gente vocês... segue? Hã? Onde é que a gente vai conseguir ver isso? No YouTube, mas vai pro Instagram primeiro, @vocêbp, lá tem todas as informações, Legal, tem um link, se inscreve. Gente, tem um planner incrível lá, todo futurista, né? O time arrasou no planner, de verdade. Como que faz? Então, se inscreve no link da bio, para vocês participarem com a gente, se bloquearem no planner de vocês.
e arrasarem aí. A gente quer quebrar esse paradigma de que planejamento a gente faz em dezembro e janeiro. A gente tem que planejar a hora que a gente despertar, né? Então não tem essa coisa, segunda-feira começa a dieta. Não, meu amigo, isso aí é desculpa. Você quer começar a dieta, você começa agora. Você quer planejar agora, não importa se é fevereiro, se é junho, se... A gente vai se manter em estado de planejamento, essa é a verdade, né? Com a prática, vai praticando, vai ficando uma coisa meio que intrínseca do nosso processo, do nosso dia a dia. Então, obrigada mesmo, foi uma alegria, nossa, estou muito feliz se vocês terem. Estou aqui no tom cabelo, mas se precisar tem que segurar. Mas obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Tinha que ter um brinde. É.